Salve, meus queridos, amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Como é que passaram a noite? Dormiram bem? Eu dormi bem, graças a Deus. Hoje eu consegui levantar às 3 horas da manhã. Eu consegui, é que eu acordo e um sono bravo. E eu não sei o que é isso. É um costume que eu tenho desde novinho, desde menino. Levantar às 3 horas da manhã. E eu não larguei esse costume durante toda a minha vida. E agora, nesse outro dia, tá me dando uma... Não sei se é desânimo ou preguiça, deve ser desânimo, né? Que preguiçoso não é dar no reino do céu, que está na Bíblia. Então, mas eu até acordo, mas o sono está demais, eu não levanto. Geralmente o povo fala que quando a gente não consegue dormir, isso é verdade. É Deus que quer que a gente ore, Deus chama a gente para orar. Geralmente quando acontece isso, eu levanto e vou orar, até chegar ao sono. Agora quando não tem sono, porque quando tem sono demais, aí tem que orar para Deus libertar, né? Vamos lá, começar mais um vídeo. Eu quero agradecer antes, quero agradecer do fundo do coração a cada mensagem que vocês têm enviado. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Vamos começar mais um vídeo assim. Pai, obrigado pela oportunidade de falar, mas expressar o teu amor, Pai. Obrigado, Pai, pela tua presença, pelo alimento, pela família que somos eu, pela cama que eu durmo, pelo teto que me cobre, Pai. E principalmente obrigado por ser Deus Santo, não destino nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer que agrade ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Provérbios, no capítulo 10, versículos 12, 22, 23 e 29. Não sei o que eu quero ouvir, mas que o Espírito tem a falar, Pai. Fala também, Pai, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Provérbios capítulo 10, versículo 2 diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio só excita contenda, né? Intriga, falta de amor, falta de união, são mal. O ódio excita. Mas o amor cobre toda transgressão. Se você ama, você perdoa, você abraça, você não afasta. O amor cobre todas as maldades do homem. No versículo 22 fala assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece a nossa alma, enriquece nosso espírito, nos leva a se unir mais com as pessoas, com Deus, e não acrescenta dores, não acrescenta nenhum mal, porque quem ama não é perfeito. A bênção do Senhor, ela para nos unir, para nos engrandecer, para nos fortalecer. Versículo 23. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios não serão abreviados. O temor, quando a gente teme, obedece, anda no caminho do Senhor, em obediência, quando a gente cumpre os mandamentos e estatutos do Senhor, só nos dá vida, nos dá alegria, nos dá paz. E a palavra fala no versículo, na parte B, mas os anos dos ímpios são abreviados. Se nós não tememos ao Senhor, se nós não andamos nos seus caminhos, seus estatutos, se nós praticamos o mal, nós somos pessoas más, ímpias. Nossos dias serão abreviados. É nós olharmos e ver
Toda pessoa que pratica o mal, logo, logo, ela parte. Quando ela se envolve com coisas ruins, ela não tem mais o dia de ação abreviado. Não tem longura de vida como aquele que tem no Senhor. Versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá sobre os que praticam iniquidade. O caminho do Senhor é fortaleza para aqueles que andam em retidão, que andam em verdade, em amor, daqueles que não têm intriga, só tem união. É fortaleza para nós, é fortaleza para mim e para você. Mas a ruína virá sobre os que praticam impiedade. A ruína virá sobre aqueles que maltratam, aqueles que desejam mal, aqueles que falam que não convém, aqueles que não vigiam no seu dia a dia. Essa é a mensagem do livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 12, 22, 23, 29. Lá no Mestre, que tem um Mestre, eu coloquei no versículo 21 a 24, mas os versículos são 12, 22, 23 e 29. Vamos, é para ficar mais fácil para mim. Aí eu saltei, eu sei que não ficou certo, mas eu estou corrigindo agora. Vamos agora à carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora Paulo chega preso em Roma. Nós já vimos 7 capítulos, ele pregando, falando do reino de Deus. Agora do capítulo 8, versículo 1 a 17. A nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção. A nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado, da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça de Deus se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, a nova vida debaixo da graça, a nova vida já perdoada através do sacrifício de Cristo. Nova criatura nós somos. Nosso pecado Deus jogou no lago do esquecimento. Não há nenhuma condenação para nós. Quem nos justifica é Deus. Em tudo que nos condena, que nos aponta o dedo, tenha certeza que Deus justifica. Através da graça, a graça é o perdão imerecido. Nós não merecemos o perdão que nós tivemos, mas através do sacrifício de Cristo, nós temos esse perdão, nós recebemos esse perdão da parte de Deus. Então vamos ser nova criatura. Vamos viver não somente pela carne, não viver pela carne, mas viver pelo Espírito. Não vamos condenar o homem pelas coisas que a carne faz, mas vamos dar graça ao Espírito. Vamos viver mais pelo Espírito, não vamos condenar o mundo somente na carne, vamos aplaudir o que o Espírito faz. Viver pelo Espírito, não, é condenar as obras da carne. Viver pelo Espírito é não andar segundo a fraqueza desse mundo, os mal que esse mundo nos causa. Viver pelo Espírito é andar em obediência, em temor a nosso Deus. É praticar as obras que Cristo nos ensinou. Não isenta nós do pecado se nós não obedecemos a palavra. Também temos que cumprir
a lei, mas hoje nós não vivemos debaixo da lei. Nós não somos mais carnais, nós somos espirituais. Vivemos debaixo do Espírito. Estamos hoje separados por Cristo na graça. Não quer dizer que nós podemos continuar no pecado, no erro, mas devemos matar o pecado da carne, matar a carnalidade que existe em nós, andar, aborrecer as coisas desse mundo, viver por Cristo, viver em Cristo, né? Viver por Cristo, mas viver também em Cristo. Não é condenar o Espírito, mas absorver os ensinamentos que o Espírito nos dá, é alegrar com Deus, alegrar com os irmãos, é unir cada dia mais, buscando almas, buscando ovelhas para o aprisco do Senhor. Quem nos condena é o mundo, mas Deus nos justifica. São justificados por Deus, irmão. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez estar condenado com o mundo. Então, irmão, não vamos fazer a vontade da carne, nem a vontade do mundo. Vamos viver pelo Espírito, condenando as obras da carne, vivendo pelo Espírito de adoção, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, andar em obediência. Não vamos andar praticando as obras desse mundo. Vamos condenar as obras da carne e viver por Cristo. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros de Deus. Cristo herdou todas as coisas. E em Cristo nós somos co-herdeiros dos bens que Deus nos deu. Nós somos co-herdeiros da Nova Jerusalém. Se vivemos pelo Espírito em obediência aos mandamentos do Senhor. Do versículo, olha aqui, irmão. Tá meio complicado, minha mão não tá bem segura. Versículo 19 ao 30. As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Nossa herança pelo Espírito, as primícias, os bens do Espírito, as primeiras coisas do Espírito, esperança, intercessão e eleição. A nossa esperança, a intercessão de Cristo intercede por nós. Eleição, fomos eleitos como presos do Senhor, praticando as obras do Senhor. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o que nos sujeitou a viver na vaidade, a viver no pecado. Foi a desobediência, foi o apego às coisas da terra, foi olhar mais para o mundo do que Cristo, foi deixar a carne dominar o espírito. Mas nós temos uma herança. Se nós procurarmos cada dia mais
ser transformado por Cristo, ser transformado pela palavra. Nós somos sujeitos à vaidade, por causa da cobiça, da ganância, do querer ser mais que os outros, mais, ser melhor do que os outros. Essa ganância, essa falta de espiritualidade nos sujeitou a viver pelo pecado. Muitas vezes nós queremos adquirir aquilo que nós não temos condições. Queremos ser melhores que os outros, como para Cristo nós somos todos iguais. A vaidade, irmão. Tudo nos faz nos separar de Cristo. Mas nós temos a certeza que Deus nos justifica. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade de glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda criação geme e está sujeita com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará, nosso corpo, irmão. Se ele geme pelas coisas que nós passamos nesse mundo, nosso corpo geme por causa dos pecados do mundo, devemos viver pelo Espírito. Nós temos a esperança de um dia morar com Deus, de deixarmos esse corpo, essa carne, e o Espírito herdar as promessas de Deus. Nós gememos, choramos para chegar esse dia, para que o nosso espírito, as nossas dores, venham separar da carne, para que nós tenhamos vida em Cristo Jesus. Nós temos esperança. Esperança é a certeza que nós não vemos. Esperança nós estamos esperando. Pela fé nós somos donos, nós a possuímos. Mas esperança nós estamos sujeitos a esperar. E temos que esperar até quando Cristo vier para nos buscar. Versículo 5. E aos que predestinou a isso também chamou. E aos que chamou, a isso também justificou. E aos que justificou, a isso também glorificou. Se nós somos justificados por Cristo, nós somos chamados. E nós temos certeza que nosso corpo glorificado deixará esse mundo terrestre, esse mundo de horror, esse mundo de pecado, para herdar uma terra melhor. Uma terra que não foi construída com mão de homem. Como nossas casas, né? Ela é construída com mão de homem. Mas a casa, a nossa herança, ela não foi construída, ela foi construída por aquele que construiu todas as coisas, o mundo, a terra, a água, tudo. Aquele que nos fez criatura. Quando diz que nós somos criatura, todos nós somos criaturas criadas por Deus. Nós fazemos parte da criação de Deus, foi Ele que nos criou. Deus criou todas as coisas que tem na terra. Tudo é criatura criada por Deus. Versículo 31, versículo 31 ao 39, canto de vitória. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos condenar se Deus é Cristo que nos justifica? Temos que ter esse canto de vitória, sabendo que nós somos herdeiros, que nós ainda temos esperança de um dia chegar na terra prometida por Deus, nas bênçãos de Deus, que é a terra de ouro e cristal.
onde nós não vamos ter necessidade de pagar boletos, energia, não vamos ter medo de cortar energia ou a água, porque quem brilha é o Espírito de Deus, é a luz que vai brilhar eternamente para nós, nosso espírito, para aqueles que vivem no espírito. Eu vou ler alguns versículos, irmão, desse canto. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? Por a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. Quem me justifica? Quem te justifica é Cristo. Nós somos justificados por Ele, ali na cruz do Calvário. Vamos andar em obediência, vamos andar em amor, em temor ao Senhor. O mundo tenta nos acusar, mas é Deus que nos justifica, é Cristo que nos justifica. O mundo pode te condenar, mas temos a esperança da nossa eleição através de Cristo Jesus. Ele morreu para nos justificar. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Nós somos justificados por Cristo através da santificação. É Ele que intercede por nós. É Ele quem clama, Abba Pai. E o nosso Espírito clama, Abba Pai. É Deus que nos justifica. Somos justificados pelo Filho de Deus. Essa é a mensagem da carta do apóstolo Paulo, mas no capítulo 8. Vamos orar, meu irmão, que o tempo acabando. Soberano Deus, obrigado por nós um dia, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento. Pai, agradecemos pelo pão de cada dia, pela noite de repouso, pelo dia que o Senhor nos deu para abrir mais abrir os olhos e refletir sobre nossa vida. Pai, eu coloco na tua presença as minhas necessidades, a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai, em todas as áreas, Pai. E peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, supre a nossa necessidade, para nos dar força para vencer essas correntes do mal, Pai. Nos dá força para vencer esse mundo, Pai, através de Cristo Jesus. Pai, Pai, que o Senhor venha nos consolar nas aflições, que o Senhor venha se alegrar conosco na nossa alegria, que o Senhor venha para colocar as tuas mãos, Pai, em tudo que os teus filhos e as tuas filhas pedem, que nós pedimos. Que teu nome seja glorificado através das bênçãos, através da tua grandeza, do teu amor. Em Cristo Jesus, amém. Irmãos, chegamos à sexta-feira, mais um final de semana. Que Deus abençoe. Que Deus dê um dia abençoado, uma boa noite de repouso. Fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Nunca se esqueça, irmão. Jesus Cristo está voltando. Prepara-se para encontrar com o seu Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge. Fica na paz de Jesus Cristo.